O Corinthians pegou um São Paulo pressionado, um São Paulo que chegou até durante a rodada, durante a tarde, está na zona de rebaixamento, porque o Fortaleza estava vencendo. Perdeu o seu lateral esquerdo ainda no aquecimento, o Oscar com 14 minutos, o seu melhor jogador estava fora, o Lucas. Ou seja, o Corinthians poderia muito bem, teria que ter a ambição de ir lá, não era só não perder do São Paulo, não. A ambição do Corinthians deveria ser ganhar do São Paulo, porque era propício para isso. E o que se viu foi um Corinthians que não entrou em campo. E quando só um time entra em campo, quando só um time luta pela bola, quando só um time está concentrado, quando só um time ganha dividida, quando só os volantes de um time tiram bola, desarmam, quando só um atacante se movimenta de um lado e o outro não faz nada disso, você vai perder o jogo. E o 2-0 ficou até barato para o Corinthians, poderia ter perdido demais. Foi um time completamente sem nenhum nexo como time, mas sobretudo para mim de vontade. Eu já vi muito time ruim do Corinthians igualar muito clássico, ganhar clássico contra Palmeiras de Parmalat, contra São Paulo de Telê, contra muito clássico bom, e o Corinthians vendia muito caro sempre, porque tinha alma dentro de campo. E esse time que entrou em campo simplesmente entrou com o corpo e não entrou com a alma, seja qual for o jogador. O Dorival também tem lá as suas questões, também, para mim, cometeu os seus absurdos. O maior deles, obviamente, ter tirado no intervalo o Memphis Depay e ter deixado o Romero. A explicação dele de que não cumpria a função ou blá, 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 blá. Se fosse para usar isso daí como argumento, ele deveria ter usado com os 11 jogadores. 11 não, estou exagerando. O Hugo Souza não, né? Os outros 10 de linha também não estavam cumprindo função, também não estavam com energia. E você não tira o Memphis, que é 1 milhão de vezes mais jogador que o Romero, para colocar o Guinegão, com todo respeito ao garoto, que ainda tem muito a melhorar, muito a acontecer. Foi um Corinthians completamente dominado, um Corinthians ridículo de postura. E quando você não tem a postura para cumprir o seu papel como time grande num clássico, a derrota vai ser só consequência. Os gols vão sair, você vai perder o jogo, porque você não teve em nenhum momento essa postura. Então foi um dia daqueles que, do treinador aos jogadores, todo mundo se equivocou, todo mundo foi muito mal e transformaram o São Paulo, que não tem um time maravilhoso, que lutava para não cair, que estava pressionado pelo torcedor, que recebeu a visita de torcida organizada na véspera. O São Paulo parecia o Paris Saint-Germain, o Chelsea, o Luciano parecia os melhores atacantes do mundo, o Luciano que luta aí há meses para tentar ser titular do time, fazia muito tempo que ele não conseguia ser titular absoluto, saiu ovacionado do Morumbi, aquela coisa toda. Ele tinha feito isso, por exemplo, contra o Náutico na Copa do Brasil, que está na Série D ou Série C, enfim, na Série B. Então, é um daqueles jogos que realmente entristece o torcedor, mais do que entristecer, o torcedor sente raiva porque você não se vê representado. Acho que o Corinthians já teve derrotas que o torcedor aplaudiu o time, que o torcedor viu entrega, viu vontade, viu desejo, simplesmente a coisa não aconteceu. Que o goleiro adversário trabalhou pra caramba e o que se viu no sábado foi um time sem alma, completamente perdido, sem vontade, jogadores trotando em campo, jogadores que não ajudavam à frente, que não ajudavam atrás, que simplesmente deixavam o tempo passar. O único que eu tiro de tudo isso para mim, o Rodrigo Garro, era o único que eu sentia com desejo pela vitória, incomodado, a ponto dele ser um cara que acho que teve mais desarme pelas estatísticas do que os volantes todos. Ele desarmou mais do que os volantes do Corinthians, que tiveram uma postura completamente ridícula. Então, toda essa consequência que vem, essa pressão em cima do Dorival, que a gente pode falar depois com mais calma e tal, é muito consequência de um desempenho ridículo, não é só do resultado, de uma vergonha como essa que o Corinthians passou no Morumbi. Mais uma vez, né, o Corinthians não vem jogando bem no Morumbi nos últimos jogos. Isso aí foi com Luxemburgo, com Ramon,
com Dorival, o time entra lá e não está conseguindo simplesmente jogar contra esse adversário contra o Palmeiras, se mobiliza, o derby no Allianz Parque, blá, blá, enquanto o São Paulo não está fazendo a mesma coisa. E foi um dia simplesmente... acho que esses jogadores têm que refletir. Fala assim, ó, a gente não representou o que esse clube é, a essência desse clube, não representou o torcedor e fez o torcedor passar. A gente tem que ter vergonha do que a gente fez, não só da derrota, mas da nossa postura. A gente deveria ter vergonha, acho que esse deveria ser o papo no vestiário, pós-jogo, no CT. E quarta-feira tem o líder do campeonato dentro da sua casa e a cobrança vai ser muito forte em cima de outro tipo de jogo, outro tipo de postura.